O momento que vive o futebol gaúcho é um momento para a gente fazer muitas análises, para tentar entender o que está dando errado. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Salve, salve amigos, salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise do futebol gaúcho, já na reta final aí do ano, já quase entrando em novembro, a gente faz essa análise aí do que está acontecendo no futebol gaúcho, principalmente a nível nacional, né, que a gente tem aí, né, 3 representantes na primeira divisão, a gente tinha um representante na Série C com boas possibilidades de subir para a Série B, mas isso acabou não acontecendo. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu quero aqui pedir para você, né, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o teu like aqui, ó, vai subir para mais pessoas poderem acompanhar o conteúdo promovido aqui por esse amigo, beleza? Então tá, se você já verificou tudo isso, bacana, você também pode me seguir lá nas redes sociais, @narradorrodrigo em todas elas. Aliás, você também pode mandar aí sugestão de pauta pelo Rodrigo de Oliveira Narrador, @gmail.com, que é o meu e-mail. Isso aí vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Bueno, meus amigos, vamos lá falar então sobre o futebol gaúcho, essas análises que precisam serem feitas, né? Por que está acontecendo no futebol gaúcho. Bom, a gente está com os nossos 2 times, com os nossos 3 times na primeira divisão, abaixo do 10º lugar, né? O Grêmio está ali na 12ª, 11ª colocação, o Internacional é o 15º e a equipe do Juventude é o 19º, 18º ali, essas posições aí que o Juventude tem ficado no Campeonato Brasileiro. Isso mostra o nível que nós estamos ultimamente em se tratando de Campeonato Gaúcho. O nosso futebol enfraqueceu muito. Não que o nosso futebol fosse o mais forte do país, mas ele era competitivo. Agora nós não estamos conseguindo nem ser competitivos. E o que está acontecendo? Acho que essa pergunta precisa ser feita aos dirigentes. Por que as coisas não estão mais funcionando? Por que jogar na Arena, jogar no Beira-Rio, jogar no Jacone não é mais um fator diferencial para os nossos times? Por que os nossos times não conseguem mais se sobressair aos adversários jogando dentro de casa? Porque antes você pegava São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Vasco, quando tinha na tabela, tem que jogar em Porto Alegre, puxa vida, aí é complicado, aí é difícil, nós não vamos conseguir os 3 pontos lá em Porto Alegre. Era essa a discussão que a gente tinha nas mesas de debate, nos programas esportivos no centro do país. Hoje não. Hoje eles contam uma vinda ao Rio Grande do Sul, uma vinda à Arena, uma vinda ao Beira-Rio, ao Jacone, como 3 pontos, como vitória certa. Então, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que o futebol gaúcho ficou parado no tempo. A gente vê times muito mais organizados do que os nossos clubes aqui. O nosso clube os nossos clubes pararam no tempo. A gente vê, por exemplo, o Bahia com uma visão super empresarial, claro que está robusto por causa do Grupo City, o Grupo City chegou, aportou dinheiro, modernizou as estruturas do departamento de futebol do Bahia, passou a ter uma visão um pouco mais profissional, e o Bahia agora está prestes a inaugurar um CT ultramoderno. O CT antigo do Bahia já era muito mais moderno que os nossos CTs aqui, né? Que o CT tanto do Inter, como também o CT do Grêmio, e além também o Juventude já tem uma estrutura um pouco mais atualizada, um pouco mais moderna, e recentemente, né, o Juventude também inaugurou instalações para o futebol feminino também, né? Então, o Juventude está um pouco acima em relação à dupla Grenal. Olha só, né, o tamanho da discrepância que a gente tem do resto do país para os nossos clubes aqui. O Inter está há muitos anos tentando tirar, né, o CT do papel e não consegue. O Grêmio tem a estrutura de Eldorado, mas acaba treinando ali no CT Luiz Carvalho, que é um puxadinho ali da Arena, que não tem toda a estrutura que deveria ter, mas ainda assim é uma estrutura legal, mas eu acho que não é condizente com o tamanho e com a tradição dos nossos clubes. As estruturas de centro de treinamento que esses clubes têm, não é. Por quê? Olha, uma situação que acontece muito. O Grêmio tem toda a sua base sitiada em Eldorado.
O Internacional tem toda a sua base sitiada em Alvorada. Então não há esse intercâmbio, por exemplo, do sub-20 ou do sub-17, desses jogadores que já estão ali próximos de subir para o profissional, com o elenco profissional. Daqui a pouquinho, esses caras estarem treinando no dia a dia, os caras fazerem o treino antes do profissional, daqui a pouquinho o profissional está treinando, aí vai alguém lá da comissão técnica, vai lá olhar o treino do sub-20, vai lá olhar o treino do sub-17, olha, esse jogador aqui está se destacando lá, puxa para o profissional, e o cara já vai treinar com o profissional, já vai ter uma motivação para seguir treinando, para seguir trabalhando. Então, a dupla Grenal meio que parou no tempo, não conseguiu se atualizar, não conseguiu se modernizar, e a gente vê hoje os resultados. E a principal discussão agora no Rio Grande do Sul, quem vai terminar na frente. O clubismo, a grenalização do futebol, ela acabou se tornando isso. Quem vai terminar na frente? Então a gente fica muito para trás em relação aos outros times, que estão se preparando, que estão se modernizando. A gente vê o Mirassol com o centro de treinamento de última geração, a gente vê o Bahia também inaugurando um centro de treinamento de última geração, e a gente vê os nossos times aqui penando para conseguir resultados para se manter na primeira divisão. Aliás, essa foi a briga dos nossos times nos últimos anos, né? O Grêmio, o ano passado, lutou para rebaixar, recentemente caiu para a segunda divisão, agora é o ano do Internacional de lutar para o rebaixamento. Então, a nossa briga é sempre nivelada por baixo, é sempre nivelada lá para tentar escapar do rebaixamento, para tentar fazer menos fiasco do que o rival. Será que realmente é isso que importa? Essa tá virando a discussão nos programas de debate. Já não está mais nem no boteco essa discussão de quem vai terminar na frente, de me dá a tabela, que eu quero saber quem é que está na frente nesse momento do campeonato. A discussão agora, no momento, virou quem vai terminar em primeiro e quem vai ter menos fiasco. E cara, isso acaba, né, sendo uma punhalada nas tradições do nosso esporte, do nosso futebol gaúcho, que não tem o maior poder de investimento. Competir com os times do centro do país é muito dificultoso, mas quando a gente conseguia, quando a gente obtinha sucesso, era motivo de orgulho, porque era de muito trabalho feito pelos nossos dirigentes, né? Quando eles acertavam, quando eles conseguiam montar times competitivos, a gente conseguia ir longe, conseguia título de Libertadores, conseguia título de Campeonato Mundial, conseguia brigar lá na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Mas também tem as mudanças de mentalidade, que eu acho que precisa mudar. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a mentalidade de priorizar copas, porque na cabeça deles a Copa é o atalho, é o campeonato mais fácil para se conseguir buscar títulos. Quanto tempo a gente não tem um título de Copa aqui dos nossos times, hein? Há quanto tempo tem? A última vez que um time chegou perto foi o Inter em 2019 com a Copa do Brasil. Depois nós não tivemos mais título de Copa. Por que não priorizar o Campeonato Brasileiro? Por que não o Campeonato Nacional ser a prioridade do clube? Isso aí eu não consigo entender. Isso aí realmente eu não consigo entender. Por que o campeonato ele não é prioridade nos nossos clubes aqui e passa a ser prioridade em todos os outros clubes. O Flamengo está na decisão da Copa Libertadores da América, venceu o duelo contra o Racing, venceu por 1-0, empatou 0-0 lá em Avejaneda, mas a prioridade do Flamengo sempre foi clara, conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo faz muito tempo que não conquista, não, mas a prioridade é sempre o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional, e se puder chegar longe, se puder chegar na Copa do Brasil, brigar, lutar. Não simplesmente esquecer de uma competição, como tem feito o Grêmio e Inter, né? Esquece o Campeonato Brasileiro, poupa o Campeonato Brasileiro, né? Coloca o time reserva, coloca às vezes o terceiro time, e para dar prioridade para as Copas, porque as Copas podem render mais dinheiro e podem levar o time mais longe. A gente viu aonde, né, os nossos times gaúchos acabaram caindo nessas Copas, né? Na Copa do Brasil foi uma fiasqueira completa, né? O Inter só passou, né, do time lá do norte, lá, como é que é? Esqueci o nome do time lá do Ceará, que acabou passando, Maracanã, passou pelo Maracanã, né? E o Grêmio foi eliminado pelo CSA, time da terceira divisão, né? Então, mostra muito bem como está a realidade do futebol gaúcho. Eu acho que precisa se mexer na estrutura. Eu acho que
se a gente tiver um campeonato gaúcho forte, acho que a gente consegue diminuir essa diferença. Acho que equiparar vai ser muito difícil, mas acho que a gente precisa diminuir essa diferença. E eu acho que o modelo associativo também, eu acho que já não cabe mais. Acho que tem que ter um modelo empresarial. A política corrosiva dos dois clubes, ela está matando os nossos dois gigantes aqui do estado. Vimos aí nos últimos anos como foi o pleito eleitoral do Internacional. É vergonha, é fiasco, é denúncia, é conchavo, é isso, é aquilo. E a gente viu também como está sendo nesse momento o pleito eleitoral do Grêmio. Parece que ali tem torcedores que torcem para times diferentes e não torcem para o mesmo clube. E aí, como é na política em geral, né? Os caras mais atacam o seu adversário, mais desdém do seu adversário do que propriamente apresentam proposta, do que propriamente eles consigam, né, fazer com que o seu plano de governo vença o adversário. Sempre fica pelo descrédito. Vamos descredibilizar o adversário, o oponente. Nós não vamos debater ideias, nós não vamos discutir ideias. Assim também foi no pleito eleitoral do Internacional. Foi uma fiasqueira, uma vergonha que a gente pôde ver aí nos últimos dias. E assim nós estamos caminhando, né, para ficar no limbo mesmo. Hoje o futebol gaúcho está caminhando a passos largos para ficar no limbo, e aí isso fica muito preocupante. Então, os nossos dirigentes precisam repensar as atitudes que eles estão tomando, o que está acontecendo e por que nós não estamos mais sendo competitivos. Porque quando a gente joga em casa, os adversários conseguem nos roubar pontos. Porque quando a gente joga dentro do nosso reduto, com a nossa torcida, a gente não consegue mais prevalecer. Por que a gente não está conseguindo colocar estádios lotados, estádios cheios? Eu acompanho o Campeonato Argentino e todas as rodadas do Campeonato Argentino, os estádios estão sempre cheios. E olha que a Argentina passou recentemente por uma grave crise econômica, e está se recuperando ainda, não está ainda no momento ideal, ainda está em alguns momentos patinando, mas os estádios no futebol argentino estão completamente lotados. E os argentinos não conseguem mais ser competitivos no exterior, né, porque a moeda ainda está um pouco mais defasada, ainda está um pouco mais fraca, não está sendo competitivo trazer jogadores de fora pelos valores que os jogadores ganham. Mas a gente vê, né, que o campeonato deles, por mais que seja uma bagunça, 30 times, mas os estádios estão sempre cheios. Por que a gente aqui no Rio Grande do Sul não consegue encher os estádios? Se a gente tem o maior número de sócios em relação à capacidade do nosso estádio, o Inter tem mais de 100 mil sócios, o Grêmio também estava chegando nessa marca de 100 mil sócios. Por que os nossos estádios não têm capacidade na sua totalidade, ou pelo menos 80% do estádio cheio? A gente viu aí nos últimos jogos do Beira-Rio, né, uma vergonha o que aconteceu no Beira-Rio com o estádio vazio. E antes do Grêmio conseguir as contratações, antes do Grêmio conseguir, né, fortalecer o seu time, o Grêmio também com o estádio vazio, um estádio de 60 mil torcedores, mas que recebia 14, 15 mil, e dava aquela impressão de que não tinha ninguém dentro do estádio. Então, muita coisa precisa ser repensada. Eu acho que passa tudo pela visão que os nossos dirigentes precisam ter. Eu acho que a política precisa ficar somente no pleito eleitoral. Fica no pleito eleitoral, ali você debate a política, você debate o seu plano de governo, você debate como você vai querer, né, que o seu time como vai ser o seu plano de governança. E a partir dali, meu amigo, é todo mundo torcendo para o mesmo time, é todo mundo colorado, é todo mundo gremista, é todo mundo torcedor de Juventude, e a partir disso você une forças para que o time possa voltar a ser competitivo. Porque assim, desse jeito, que tá indo cada um para um lado, fica muito difícil. Se unido, a situação já é muito complicada, imagina cada um indo para cada lado. Então, eu acho que merece uma reflexão do que está acontecendo nesse momento no futebol gaúcho. Nós poderíamos ter aí times brigando, né, com mais afinco, por exemplo. O Fluminense não tem nada demais que o Internacional, tá?
naquele momento em que eles acabaram se enfrentando pela Copa do Brasil. Então o Inter vacila em acabar sendo eliminado pela equipe do Fluminense. Dava para fazer um confronto 50-50, mas o Inter conseguiu a proeza de perder os 2 jogos para a equipe do Fluminense. Então sai de uma competição que era uma competição viável, que era uma competição que hoje nós temos poucos claros favoritos, mas era uma competição em que dava para acreditar, né, que o Internacional pudesse chegar longe. Sem contar também no Grêmio, né? Olha o Grêmio penou para passar do São Raimundo, penou para passar do Atlético e acabou caindo para o CSA. Então, o ano de 2025 é para apertar a tecla delete e para deletar da história do futebol gaúcho. Beleza, pessoal? Se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sino. Se você chegou até aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que necessitava dessa reflexão para a gente fazer sobre o momento do futebol gaúcho. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.